ajudou. Daí coisa. E essa era um segredo. Vamos começar a Mas nossa eu não célula, consigo a comprar. nossa... Quando não tiver Momento ninguém no família. Ministério de Louvor para É o cantar, quinto ó momento. nós aqui, ó. Todo mundo Sobre aqui. tentações sexuais. Fica conosco, que nós já estamos online, tá bom? Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Eu ganhei. Amém. Eu Fica à não sei vontade, que tá? me deram pipoca. Eu vou dar para as crianças. Não, vou dar para as crianças. Estava aqui em cima, eu fui pegando. Era teu? Não, não vou levar. Ó, hoje. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu estou assustada porque eu estava aqui, ó, fazendo tudo e, de repente, quando eu abro os olhos, uma multidão, né? Sejam muito bem-vindos. A nossa aula está sendo gravada. Caso você queira, em casa, revê-la, é só pegar com a Michele, ok? Michele ainda não chegou, a mãe do Gabriel. Chegou? Gente, eu estou perdida, tá vendo? E aí pega a aula com ela para você poder acompanhar. Nem tudo está na apostila. Você que está vindo pela primeira vez, caso você tenha alguma dúvida, nós não vamos voltar, porque para quem está dentro do início, será um cansaço voltar 3 aulas atrás. Eu oro ao Senhor para que você consiga pegar tudo que está sendo falado, tá bom? Nós estamos trabalhando esse mês sobre renúncia daquilo que fazemos que é pecado e desagrada ao nosso Deus. Na semana passada, nós começamos a falar sobre pecados sexuais, que são aqueles pecados que muitas das vezes cometemos, mas nem sabemos que é, por conta de cultura, por conta de formação, por conta até mesmo da nossa criação. Porém, nós estamos usando base bíblica. Eu peço que os irmãos que trouxeram suas Bíblias mantenham elas abertas, porque leremos alguns textos durante a aula para que não fique dúvidas, para que você saia daqui e não pense assim, é a opinião dos pastores, é o que os pastores estão falando, não é? Mas para que você veja que está escrito na palavra do nosso Deus. Então, nós não estamos aqui para dar a nossa opinião. Muitas das vezes nós não concordamos, não é verdade? Não é porque nós somos rebeldes, mas porque muitas das vezes temos uma cultura inserida em nós e achamos que aquilo é uma verdade absoluta. É o que nós chamamos de crenças limitantes. O que é isso? Coisas que foram inseridas em nós, passou anos e anos e anos, e nós achamos que aquilo ali é o certo. Criamos os filhos daquela maneira, fazemos da mesma maneira, porém, a palavra de Deus, ela nos diz o contrário, né? Dentre muitas coisas. Na semana passada, nós já trabalhamos. Quem lembra? Quem veio semana passada? Me ajuda aí. Qual foi o primeiro tópico? Dou-lhe uma, valendo ponto, hein? Dou-lhe 2, vai ganhar um brinde. Fornicação, muito bem. Segundo, qual foi? Adultério aí, ponto aí, Michele. Vai anotando, Michele. Faço questão de dar o prêmio para quem mais passa mal. Não, passar mal não, quem mais participa. Terceiro, foi o quê? Não, essa outra. É só olhar. Lascívia. Qual foi o outro? Hã? Trabalhamos traição? Não. Não. Adultério e pornografia. Isso aí. E teve mais um. Não, não. Deixa eu pegar aqui minha posição. Deixa eu pegar a minha aqui. É porque também não está aqui, não. É porque esses assuntos eu não coloquei na apostila, porque são assuntos pesados. Mas quem está no grupo, nós criamos um grupo só para essa aula aqui, tá? Não é o grupo de família, não. É o grupo Momento Família. E aí quem está lá vai receber os slides
para estudar, ler, ok? Fiquem à vontade. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar perversão sexual. Já vão abrindo aí Romanos capítulo 1, 24 até o 27, 1 Coríntios 6, de 9 a 10. O primeiro que achar, levanta, lê bem alto para que todos ouçam. Era para levantar, Barô. Ela já levantou. Engoliu barriga. Vai, bem alto. Também Deus nos entregou consistências de seus corações, as notícias para desistências de seus corações, tornarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus. Observa bem que esse texto parece que ele foi escrito ontem, né? Não parece? As pessoas deixaram o seu curso, tá? É porque meu esposo distribuiu a minha Bíblia aí, mas vou abrir a Bíblia aqui. As pessoas deixaram o seu curso natural e passaram a se abrasar naturalmente, ou seja, o que era errado passou a ser certo e o que é certo passou a ser errado. E hoje estamos vivendo essa realidade. Nós nem podemos tocar nesse assunto em determinados lugares, porque nós estamos sujeitos a sermos processados. Nós não podemos nem falar. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, que a irmã leu muito bem, que isso é abominação ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. É abominação ao Senhor. E o que é abominação ao Senhor é pecado. E o que é pecado, Sandra? Responda para mim o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Ou seja, você joga aquele dardo, não acertou o dado, errou, você está errando o alvo. Nós fomos criados para um objetivo próprio. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Ele não criou um terceiro sexo, ele criou homem e mulher. Posso falar dentro da genética que a genética, o cromossomo para a mulher é... Quem lembra? Deixa eu dar uma pista. XX. E para o homem? XY não tem outro. Sandra, e se nascer XXX? A gente chama de quê? De aberração cromossomial, ou seja, triplo X não é superfêmea, tá? Apesar de ser conhecido. Geralmente, são pessoas que nem têm apetite sexual quando nasce com uma deficiência cromossomial. Não tem, porque tem um cromossomo a mais dentro do lóbulo. Então, não tem essa explicação. Não tem isso nem na biologia e muito menos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus chama como imundície, ok? Para desonrarem o seu próprio corpo. Queridos, esse assunto é extremamente sério. Nós estamos não sofrendo porque a gente está vigiando em relação a isso. Mas essa madrugada eu tive um sonho. Antes de nós deitarmos, o pastor Vasney orou e falou: Senhor, mostra-nos. Aí teve uma hora que vai Senhor, não me mostra não, que eu estou cansada, eu quero dormir. Aí começou a vir, né? E eu estava orando lá, e aí pastor Vasney orando, estava o Tarcísio, e tinha mais uma pessoa que eu não lembro quem era orando, e eu pedia socorro, e eles não me atendiam. E veio um cachorro de grande porte e me mordeu aqui, ó. E toda vez que eu sonho com cachorro, irmãos, na outra igreja foi, aqui foi. Eu entreguei ao pastor Léo e vi. Certa, né? E aí eu sonhei essa madrugada. E o cachorro dessa vez falava, olha que abusadinho.
Ele falava comigo. E ele dizia assim: não, não, o sangue dela está me contaminando. O meu sangue começava a pingar na garganta desse cão. E ele falava, e eu ouvia a voz. Eu falei, esse cachorro está falando. Era um espírito imundo que estava tentando me ferir. E o que estava em mim, que era o sangue do Cordeiro, eu creio, derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados, contaminou ele. E ele arreia, ele cai. E eu pedindo socorro, pastor Vasninho, pastor Vanil na hora. Estava intercedendo por mim. Tarcísio lá, glória a Deus. E eu lá na peleja, irmão. Então, isso nos mostra que nós estamos mexendo em coisa que é muito mais séria do que a gente pensa. Por quê? Porque o diabo não quer que nós aprendamos. Ele quer que nós vivamos na cegueira espiritual. Ele não quer que nós saibamos que isso contamina o nosso corpo. A palavra de Deus diz o quê? O nosso corpo, ele foi criado para ser honrado. Toda vez que eu peco contra o meu corpo, eu peco contra Deus. Amém? O meu corpo é morada de quem? Do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Vocês lembram da Arca da Aliança? Eu sou a Arca da Aliança hoje. Você é a Arca da Aliança. Você carrega o santo. E santo com profano não se mistura. Não adianta. Então, quando você peca contra o seu corpo, você peca contra o Espírito Santo. E isso é muito sério. É um dos pecados que é difícil de arrependimento e confissão. Porque Satanás ele vai falar no ouvido assim: ah, bobeira, exagero, não é bem assim. Mas vocês acabaram de ler o texto. Imundice. Pecar contra o próprio corpo. Então, quando eu abuso do meu corpo, eu não estou abusando de outra pessoa, e sim de mim mesmo. Eu estou pecando contra o corpo. O nome desse pecado são as perversões sexuais, são as distorções da sexualidade e da ética cristã. Eu não posso ter preconceito. Eu tenho que amar a todas as pessoas. Eu só não posso me contaminar. Entende? Hoje, você está ouvindo a verdade. Eu vou lavar minha mão? Não, eu vou orar por você. Mas se você quiser continuar tendo práticas, a responsabilidade é minha. A responsabilidade do pastor Vasninho, do irmão Tarcísio, da Michelle, de quem quer que seja, algum diácono. A responsabilidade é sua, porque a Bíblia diz que quando as escamas caem dos nossos olhos, a responsabilidade é de quem? É nossa. A Bíblia diz que errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se eu conheço as Escrituras, eu sei que o meu Deus é o quê? Poderoso. E se ele é poderoso, ele também é aquele que nos vai disciplinar. Boa coisa é ser disciplinado, né, irmão? Se você é disciplinado, é porque você é amado. Hoje eu falei para um aluno assim, eu falei, meu filho, ele estava zoando tudo. Todos os plantões, né? E hoje, para quem viu meu status, viu que eu trabalhei pouquinho, né? Eu chamei ele e falei assim, meu filho, por favor, vamos comigo para a coordenação, porque eu não estou aguentando. Ele foi na minha frente, chegou na coordenação, fez aquele drama. Aí lembrei da gente, né? A gente faz isso com Deus, faz um drama, né? O Espírito Santo fala, eu vou te corrigir, a gente já vai na frente. Ai, Senhor, eu não quis fazer isso, é minha carne que clama. A gente faz isso com Deus. E ele começou a querer convencer a coordenação. Eu falei, meu amor, foi isso que a gente combinou? Foi isso que eu falei? Eu falei para você o quê? Enquanto eu estiver cuidando de você, é porque eu te amo. O dia que eu largar de mão, você ficou reprovado, filho. Por quê? Eu larguei de mão. E olha que a minha voz é influente na coordenação. E se eu falar, um monte de gente vai me ouvir. Aí ele, não, professora, eu sei que você me ama. Eu falei, então volta para a sala, vai copiar seu dever, vai fazer... Quer dizer, ele fez um exagero numa coisa que seria o quê? E nós fazemos o quê? A mesma coisa. Às vezes a coisa é simples, mas a gente exagera em relação à culpa. Há muita culpa, muita culpa. Depende da religião que você veio, você tem que subir escada de joelho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Só tem um meio. Arrependimento, confissão e abandonar o erro.
Isso basta. Porque se eu me arrependo em Cristo. Se eu confesso para Cristo Jesus. E se eu deixo para andar com Ele. Não há nada que você faça que vá pagar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não há nada. Agora, a única coisa que vai deixar ele muito triste é se você se mantiver no erro. Porque ele vai dizer assim, poxa, morri pelo Gabriel e o Gabriel não está nem aí para mim. Eu estou aqui no coração do Gabriel tentando movê-lo, mas ele não está nem ligando. Ou seja, a Bíblia diz o quê? Não extinguais o espírito. O que é extinguir o espírito? É deixar ele lá de cantinho. Eu faço o que eu quero, eu dou conta da minha própria vida, mas quando fica ruim, né? A gente vem pedindo ao Senhor, amém? 1 Coríntios 6, alguém acha para ler, por favor? Não sabeis que os injustos não irão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os Sodomitas. nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Queridos, não herdarão, não tem meio termo. Sodomita é aqueles que eram de Sodoma, não é, Vasco? Sim. Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é a história onde Deus destrói toda a cidade por conta de pecado. E justamente os pecados de perversão sexual. Era, desculpa a expressão, né? Não sei se eu posso falar, é um bacanal, né? Na rua. Entendeu? Pode falar. Tem um personagem da Bíblia que morava em Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor foi lá e tirou ele, tirou a esposa e tirou as filhas. Mas antes, os homens da cidade bateram a porta da casa dele, os anjos estavam lá dentro e eles falaram, bota eles aqui para fora que nós queremos nos assexuar com eles. Ah, que doideira! Que doideira, mano! Os caras perderam completamente a visão. Homem com homem, o Tim Maia já dizia que era ruim. Agora, um homem com um anjo. E eles intentaram invadir a casa. E quando eles arrombaram a porta da casa, o anjo botou todo mundo cego, que eles não enxergavam um palmo à sua frente. E aí, o que acontece? Cada um vai para um lado e não acontece absolutamente nada. Sodoma e Gomorra, os sodomitas são de lá. Bom? E aí você vê que tamanha é a perversão. A perversão, ela vai além daquilo que você acha que é normal. Ou seja, a bestialidade, que é a relação sexual com animais, incesto e outras coisas que a gente vai ver mais aqui na frente, ok? Idolatria sexual. É quando o prazer sexual se torna objeto de idolatria, dominando a vida da pessoa. Base bíblica está aí, quem achar pode ler. Ou seja, eu adoro tanto, eu gosto tanto, mas não para a satisfação do corpo, mas por idolatria mesmo. Tudo é voltado para aquilo. Tudo é voltado. Tinha até um personagem, não me lembro qual programa é, que falava assim, só pensa naquilo. Acho que era da escolinha, né? A velhinha que caía no chão, levantava as perninhas e ele só pensa naquilo. Mas não era ele, era ela que levava tudo, mas ele também falava palavras, né? Que era de duplo sentido. Ou seja, pessoas que ela tem o sexo como a razão da sua própria vida. Prioridade. Ou seja, coloca no lugar de Deus. Alguém achou Colossenses 3,5? Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. Gabriel, não sei o que houve, não. Voltou. Então, idolatria é o que eu coloco no lugar de Deus. Se o sexo está no lugar de Deus, é pecado.
Então, queridos, eu não tenho que ficar ansioso com nada, nem com a relação sexual, porque Deus dará o escape, Deus dará a solução, Deus trará um momento. Eu preciso simplesmente falar com Deus que Ele vai trazer para mim a solução. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, irmãos, pode perguntar. Me ajuda aí enquanto eu bebo água. Abuso sexual, próximo. Lê aí então pra gente. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do Espírito da Deus. Não é claro. Ou seja, a concupiscência da nossa carne. A nossa carne, ela pede. A nossa carne, ela pede. Se nós alimentarmos a nossa carne com coisas que são com concupiscência, é isso que ela vai querer. Ela não vai querer outra coisa que não seja isso. Quem viu aquele filme Lagoa Azul? Não viu? Todo mundo viu, né? Alguém ensinou alguma coisa para aquelas crianças? Eles não se relacionaram? Não tiveram filhinho? É natureza, irmãos. Aquele sexo, apesar de ter sido... não foi muito visível, né? Mas é algo que quis mostrar no meio cinematográfico o que é inocente. É natural. Ou seja, as coisas, quando são diante de Deus, elas são bonitas, perfeitas. Uma vez, fazendo um estudo sobre sexualidade, um dos pastores falou assim: você teria coragem de chamar o Espírito Santo para sentar do lado da sua cama enquanto você tem relação sexual? A Bíblia diz que... Você teria coragem? Porque se você não vai fazer nada que desagrada o Espírito Santo, por que ele não pode estar ali? Né? Por que ele não pode estar ali? Hã? Já está. Mas convidar mesmo, falar, trazer a existência com a fala, verbo. Você teria coragem? Não. Muitos fazem o quê? Encobre. Espírito Santo, aqui você não entra não, porque eu vou dar uma saidinha e depois eu volto. Vergonha de quê? Ele que construiu a gente. Ele que nos formou. É, justamente, irmão. Porque já foi incutido crenças limitantes, que é feio, que é pecado, não é feio. Irmãos, é o encaixe perfeito. As outras coisas que não encaixam perfeitamente. Amém, que está sendo vestida pelo que aprendeu. E que é errado, que não é correto, que é feio. Ai, meu Deus, eu não quero ver, eu não vou chamar. E da vez que eu fiz, foi a melhor noite da minha vida. E o Espírito Santo estava lá. Por quê? Porque não tem do que se condenar. Não é errado, não era com outro marido de ninguém, não era com outro homem de ninguém, era eu e meu esposo, era tudo... Não estava tendo prática desagradável ao Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo ele precisa estar em todos os lugares que eu estou. Hoje eu tive um drama, irmãos, vocês não têm noção. O Anderson é meu sobrinho, o pai dele, vocês nem precisam perguntar como é. E hoje eu tive que ir lá. Ele já havia me ligado, me falado um monte de besteira, que não queria mais olhar na minha cara, e que me xingou e tal. Meu marido, desliga esse telefone, não fica escutando, não. Mas eu tinha que ir lá, documento de família, ele tinha que assinar. A rua que ele trabalha, irmãos, é macumba de um lado, macumba do outro. Quando eu pisei, era os demônios assim, eu sentindo na minha carne. Eu falei, Espírito Santo, vai na minha frente. Porque se o Senhor não vai na minha frente, eu vou chegar lá e vou jogar esse documento na mão dele e eu vou falar para ele, resolve você. Aí eu fui, né? E fui. E quando eu cheguei na porta, ele, oi, irmão! Aí o sorriso. Oi, irmão! Tudo bem? Aí ele me olhou assim, ó. Fazendo o que aqui? Ele já sabia. Ele já sabia. Já haviam falado para ele. Ele viu lá no grupo dos irmãos. Tá fazendo aqui. Olha a cara do mal. Ô, querida, aí vim resolver a parada aí. Lê aí, assina aí. Eu tenho que ir. O Varni tá no médico, tá sozinho. Tem que assinar aí, irmão. Aí ele começou a falar. Irmãos, não teve uma briga, uma discussão. E não teve um palavrão. E isso me dá um gatilho. Eu me lembrei de você em relação ao teu irmão, né?
Isso me dá um gatilho que vocês não têm noção. Eu falei, Espírito Santo, eu não vou me dobrar, eu não vou, ele não me domina, ele não é autoridade sobre a minha vida, o Senhor é autoridade sobre a minha vida. Saí, dei beijinho, abracei, e acabou, tá resolvido, assinou 3 documentos, nem reclamou, passou tudo pro meu nome. Brincadeira, brincadeira, passou não, Deus me livre. E não teve problema, porque muitas vezes a gente quer resolver, ó, e não é na força do nosso braço. A gente quer mudar o homem com a força do nosso braço, quer mudar a mulher com a força do nosso braço, quer mudar o pai, a mãe, não muda. Não muda. E a minha carne está ardendo, irmãos. Eu não sou santa, não. Sou crespo, né? O nome já diz. Né? Sou crespo. Eu falei até para o pastor Varney, se ele fala uma, eu ia dizer assim, então resolve você. Ele não ia resolver, porque eu não resolvo, entendeu? Então, existem coisas que na nossa vida sexual é a mesma coisa. Se você tem uma tendência, uma inclinação, enfrenta, irmão. Sabe? Pede ajuda. Pede ajuda. Abaixa a guarda. Você está sendo alertado. Eu não quero. Essa semana alguém falou assim para mim, não vou dizer o nome não, irmãos, para não constranger. Pastor, eu não quero. Eu quero renunciar a isso, eu não quero. Falei, glória a Deus, minha irmã, vamos renunciar em nome de Jesus. Eu quero viver em liberdade. Eu quero viver em novidade de vida. Pode passar. Próximo tema: abuso sexual e violência. Queridos, isso machuca demais. Embora seja principalmente crime, é pecado grave, porque você peca contra o seu corpo e contra o corpo do outro. Porque sexo sem autorização é estupro, é pecado, é erro. Você não pode mexer no corpo de ninguém sem que a pessoa autorize. Então, aquele que abusa de uma criança, aquele que abusa do próprio irmão, da própria mãe, ou aquele que abusa de outras pessoas, além de ser crime, ó, vai preso. E o que, pastor Vasni? Não o quê? Não, inafiançável não prescreve, tá? O que é não prescrever? Pode passar 10 anos. Pode passar. Pode passar. Se tiver testemunha, tu vai lá. É crime no nosso país. Ainda bem, graças a Deus, alguma coisa é. Né? Também é tratado em seus ministérios de cura interior, como área que gera profundas feridas espiritual e emocional. Então, abuso sexual, violência sexual, ele gera trauma também na alma. Então, ele tem que ser tratado não só pelo pastor, mas pelo médico, psiquiatra. Psiquiatra, às vezes, irmãos, tem que tomar remédio. Remédio. Tem que ser tratado por um psicólogo, porque as feridas são tão profundas que a pessoa não sabe lidar com aquilo. Essa semana eu atendi uma paciente que ela chorava tanto, ela não sabia nem por onde começar. E aí eu comecei, parou onde? Onde que para? Porque são feridas profundas, pecados cometidos contra mim mesmo e contra o outro, 2 vezes. Amém? Oi, fala. Sim, pode. O que é a pergunta? Ela sim. Pode sim. E numa pesquisa bem rápida, a gente percebe que 13 mulheres por dia sofrem esta ação. 13 mulheres por dia. Multiplica vezes 365 e você vai ter um número absurdo de mulheres sendo abusadas. A pessoa que essa pergunta é muito boa. A pessoa que foi abusada quando criança, ela não sabe, ela não tem a consciência, mas fica o trauma, fica o machucado, entendeu? Mas ela não sabe. É como se fosse assim: você nasceu, aí no dia do parto você quebraram o teu braço. Já ouviu falar isso? Vai tirar a criança e quebrou o braço. Aí a pessoa cresce sempre com uma sensação no braço. Ela não sabe o que foi. Ela não sabe. Mas quando você faz a oração de renúncia, você renuncia até pelo que você não lembra. Porque se tiver alguma coisa, o próprio Espírito Santo vai lá e trata, e cura. E às vezes, em sessões psicanalíticas, vem a memória, traz à tona, e a pessoa consegue não lembrar, mas ela consegue liberar aquilo, ressignificando a dor.
Numa sessão psicanalítica, você pode ressignificar a dor, mas em Jesus Cristo você pode curar essa dor. A psicanálise, a psicologia, ela não te oferece cura, tá? Mas o Senhor Jesus, ele nos oferece cura. E uma vez curado, é curado para sempre. Agora, quando eu digo curado, é curado, mas fica cicatriz, tá, irmão? Lembra que eu falei da mão na semana passada? A cicatriz está lá, você vê a cicatriz, não dói, mas a marca está lá. Ninguém tem amnésia. E a pessoa pode até lembrar, contar, sem ter dor, porque ela foi curada. Agora, o tratamento é para trazer à tona. Por isso que eu trabalho numa sociedade psicanalítica cristã. E estou terminando após em psicanálise teológica. Por quê? Porque eu não quero mais consultar sem poder falar, irmão. Porque às vezes eu estou vendo que é demônio e eu não posso fazer nada. Porque é contra a lei, eu não posso misturar as duas coisas. Então, quem vier para o consultório já vai saber que eu sou pastora, que eu sou crente. Entendeu? E se não, não vem, fica em casa. Porque dá um negócio aqui, sabe? Porque a gente consegue ver, vem à tona tudo aquilo ali. A mente da gente, ela vai trazendo à tona. Síntese teológica do ensino, do que a gente está aprendendo. Libertação, restauração sexual. Nesses pecados são vistos como portas espirituais que podem gerar opressão, culpa, vínculos emocionais. O processo de restauração geralmente envolve como que você é restaurado. Aí é o processo. Reconhecimento do pecado. Eu reconheço que eu errei. Esse é o primeiro tópico. Se você não reconhece, você pode fazer 200 orações que não vai adiantar de nada. Quem está te levando para orar não é responsável pelo seu reconhecimento. É você que tem que ter o reconhecimento. Você entender aqui, ó, para falar o que você entendeu. Arrependimento, segundo passo. Reconheci, me arrependi. E terceiro passo, perdão. Quem pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado? Jesus Cristo, Deus. O pastor pode perdoar seu pecado? O padre pode perdoar o seu pecado? Não pode. O perdão dos pecados é só em Cristo Jesus. Quarto, oração de libertação. Porque no arrependimento, na confissão, no pedido de perdão, você tem que orar. Para que os demônios entendam que você não quer mais associação com eles. Você não quer mais fazer aquilo. E aquilo tem que ser falado sempre. Restauração da identidade espiritual. O que é isso? Ou seja, eu orei, confessei, obtive a libertação, mas eu preciso ser restaurado a cada dia. Aí eu vou ser igualzinho o pessoal que vem lá do Instituto, que fala um dia de cada vez, só por hoje. Porque todo dia o pecado vai bater na minha porta. Esse é o processo Individual. Aí você não tem que culpar ninguém. A Zanza é culpada. Porque ela orou por mim, ela me levou ao arrependimento, eu pedi perdão, mas olha, no dia seguinte, a culpa é da Zanza. A culpa é de quem? É do caramunhão mesmo. Mas eu tenho que lutar contra ele. É todo dia, é toda hora, dizendo não. Pode falar, meu irmão. Pode passar. Olá. Tá, não passa não. Tratamento psicológico, tá? Pedir perdão a Deus até pelo seu abusador. Mesmo que ele esteja morto, pedir perdão a Deus pelo ato acontecido. Porque se aconteceu, é porque Deus permitiu. E, geralmente, Deus tem um propósito, mesmo na dor, infelizmente. Eu sei que é ruim de ouvir, é triste de ouvir, mas, às vezes, a minha cura vai ser a edificação de outro. Então, se eu libero o meu abusador, se eu libero o meu acusador, ele sai de peso de mim. Existe uma morte chamada morte que era feita na época que Jesus morreu.
que era a pessoa condenada, ela tinha que andar com um defunto amarrado nas costas. E ela andava com o defunto. Esse defunto ia o quê? Apodrecendo. E automaticamente a carne dela apodrecia. Então, se você carrega alguém em você, sua carne vai apodrecer junto. O que você tem que fazer? Tirar aquilo de você. Ou seja, Senhor, eu não quero, eu libero fulano, é falar o nome mesmo. Libero Joaquim que me machucou, eu libero o Antônio que me feriu, eu libero a Joana que me machucou. Eu não quero podridão em mim. Porque o pior é para a pessoa que está carregando. Porque aquele que está lá atrás está morto. Ele não sabe que está te ferindo. Ele nem sabe que você pensa na pessoa. E para onde você vai, você carrega. Queridos, e depois que você tira, não é fácil não, tá? Cheiro. Porque fica o cheiro. O cheiro fica. Aonde você vai, você... Caramba, eu não estou mais carregando fulano, mas ainda fica o cheiro. E às vezes fica a podridão. Que aí o Espírito Santo faz o quê? Ele vai lá com bálsamo, todo dia, vai lavando, vai limpando. Você liberou e fica dentro de casa, vendo novela, vendo filminhos pornográficos, fica vendo um monte de coisa, não vai ter bálsamo nenhum. Sinto muito. A irmã Rosana? Tá explodindo. Quando vocês começaram a falar sobre abuso sexual, não sei quem reparou, eu comecei a chorar muito. Muito, muito. Da primeira vez, né? Aqui. E eu não conseguia parar de chorar. E aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, isso aconteceu comigo na infância, né? Eu acho que a gente está aqui para a gente poder realmente trazer cura para os outros, né? E aí eu falei, o Espírito Santo começou a falar muito ali comigo na cadeira, falando para mim, você não está com raiva dos abusadores, né? Das pessoas que te abusaram. Foi na infância. Você está com raiva de mim que não te protegi. Cara, nossa. Não, foi muito forte. Muito forte. O Senhor disse para mim, filha, você está com raiva ainda de mim que não te protegi. E você precisa me falar isso, eu preciso ouvir da sua boca. Porque, no fundo, eu culpava meu pai de não ter me protegido, porque ele disse, entendeu? Onde estavam meus pais que não me protegeram, que me deixavam de casa em casa? Por que eles não me protegeram, Senhor? Por que eu ficava de casa em casa? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E ali, sentado, irmãos, eu vi que a minha raiva não era só, né, dos meus pais, não era das pessoas que fizeram comigo. A minha raiva era de Deus. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo quando se trata de abuso. Porque se você não tratar isso em Deus, esse teu relacionamento com Deus, a gente pode fazer 500 mil trabalhos como esse. Mas se você não for sincero e sincera diante de Deus, falar, Senhor, eu preciso te perdoar. Pelo Senhor ter permitido eu passar por isso. Senhor, eu era uma criança. Por quê? Então, assim, eu quero deixar essa reflexão. Porque eu creio que Deus não falou para mim, o Espírito Santo não ecoou tão forte no meu espírito à toa, só para me trazer à luz daquilo que eu ainda não tinha entendido. Eu creio que seja para outras pessoas também. Eita, Jesus, aleluia. Na questão de perdoar quem te causou o mal, olha que interessante. Uma missionária, ela teve a sua casa invadida. Os caras que invadiram começaram a pegar joias, dinheiro e tudo mais e tal. E o cara mandou ela ir para o quarto e ela falou assim, eu não vou para o quarto. Eu vou orar por vocês. Aí o cara, como é que é isso? Porque vocês não estão me roubando. Eu estou ofertando na vida de vocês. Olha que coisa louca. Eu estou ofertando na vida de vocês. O diabo levou? Porque os caras levaram as coisas. Pô, mas Deus triplicou. Eu perguntava recentemente, lá no Instituto, perguntar assim, quem já roubou aqui? Se tiver uma reunião de 30, 40 já roubaram. Aí eu falei, você roubou o quê? Bujão de gás. Cadê o bujão? Vendi. Você, celular. Cadê o celular? Vendi.
E quem sofreu a ação está melhor hoje do que antes, quando você roubou. Porque Deus não nos dá nenhuma prova, nenhuma. É evidente que, quando criança, a gente vai carregar esse peso até o dia que nós encontrarmos o pastor Vasninho e a pastora Sandra, que vai ajudar você a sair desse caminho. Mas até ali é graça de Deus. Como é que eu vou entender graça de Deus numa situação dessa? Não é? Contexto bíblico. Em todas as oportunidades. Se você olhar para os últimos, eu vou diminuir os anos, 5 anos para trás, se você perceber o que aconteceu nos últimos 5 anos, nós vamos começar falando pela Covid. Sim ou não? Matou muitas pessoas. Matou algum conhecido, algum parente seu? Algum amigo seu? Pessoas da sua intimidade, o cara levou para o túmulo os segredos que você confessou a ele. Quer ver uma coisa? Você ainda está aqui. Você conseguiu passar por um processo tremendo. Você viu a dor chegar perto de você, porque alguém perto de você morreu. Você viu o choro de alguém e você foi lá e consolou esse alguém. Você disse que o Espírito do Senhor ia consolar, mas a gente estava destruído. Porque poderia acontecer na nossa casa. Irmãos, eu peguei Covid umas 2 vezes. Fiquei em casa. Não fui para o hospital. Então, todas as vezes que nós vivemos uma situação que aos nossos olhos vai ser difícil de sobreviver, lembre-se, ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Amém. Vamos lá, gente, vamos continuar, porque eu ainda tenho muita coisa. Eu não vou pedir que vocês leiam esses textos, que a gente já leu. Então, vamos trabalhar fantasias sexuais desordenadas. Por que fantasias sexuais desordenadas? Porque a gente pode ter uma fantasia sexual? Pode. Cabeça humana. É natural? É natural. O que não é natural é a desordem dessas fantasias. Quando eu vivo programando, quando eu só vivo em função daquilo, quando eu uso aquilo toda hora, quando só aquilo me satisfaz. Quer dizer que se eu não tiver uma fantasia, sexualmente eu não estou satisfeito. Entende? Isso é a fantasia sexual desordenada. Mas se você é casado, se você é casada, se você tem um desejo de namorar a sua esposa de alguma forma, ou namorar o seu... aí é entre o seu íntimo lá, né? Decisão dos dois. É os dois que vão decidir. Se não for agredir o corpo do outro, se não for trazer nenhum constrangimento, se não for contra o que está escrito na palavra, é responsabilidade sua e do seu esposo. Agora, quando é desordenado, tudo que é descontrolado, pode pegar que tem dedo aí de alguém. Amém? Fala. No meu casamento, no casamento. O pastor ministrou a gente sobre ele, é só confirmação. Vale o fato para dizer dos casais entre os dois permitirem. Vale tudo não, Varanda. Quer que eu... É porque tem criança aqui, mas pode falar? Não criança, não. Tampa o ouvido dela. Estou falando. Não vou falar biblicamente, tá? Vou falar biologicamente. Sexo anal. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não, nem Bíblia. Vamos falar só do outro lado, porque as pessoas vão entender melhor. Sabe por quê, irmão? Ânus não foi feito para entrar nada, foi para sair. Existe um músculo no ânus chamado esfíncter. Se tiver alguém da área da saúde, vai ver que eu não estou mentindo. Esfíncter. E se começa a mexer ali, vicia, ok? Viciando, já era, tá? E não vai dizer que é culpa do demônio, não, porque viciou, o corpo está viciado. Tem que ter muita força de vontade
para dizer que não quer. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Porque às vezes a gente demoniza muitas coisas. E tem coisa que não é demônio. É você que foi lá, procurou, gostou e continua. E sabe que está errado. E eu, quando O que chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que ele fez o esgoto perto da área de lazer. Vou perguntar, cara. É muito perto mesmo. Então, nem tudo vale, entendeu? Nem tudo vale. Eu estou falando biologicamente. Você contrai, doenças, ou pesquisa, tá? Biólogo Wellington ali que não me deixa mentir sozinha. Mente junto comigo, tá? Brincadeira. 70% de câncer de próstata, ele está voltado para relação sexual de próstata. Fora os cânceres de colo, de vulva, de útero, de um monte de coisa. Você está botando no esgoto e depois colocando naquilo que Deus te deu de melhor, tá? Deus fez tudo perfect. Entendeu? E os encaixes são perfeitos. Entendeu? E aí vai mexer. Aí você fala assim, 4 paredes, tudo pode. Nem tudo pode. Se você vai fazer contra a vontade, já não pode. Você quer obrigar? Ah, mas é minha tara, é o meu... Desculpa, irmãos. É o meu desejo. Eu quero, você tem que fazer a minha vontade. Não. Tá no maçarico. Né? Você tem que conversar. Perguntar, e aí, vamos fazer, vamos conversando. E aí você concorda? Não houver acordo? Se já não tem acordo, irmão, Deus não está no negócio. Andarão 2 juntos se não houver acordo? Aí você entra pro abuso. E ninguém pode abusar do corpo de ninguém. Ninguém tem direito. Ninguém tem direito. A Bíblia diz que o seu corpo pertence ao seu esposo. O corpo da esposa pertence ao marido. Mas até onde há o consentimento. Passou do consentimento, aí já o direito já perdeu. Entendeu? Então, Está bem mais, né? Falante, né? Nitidamente. Ela apanhava. Isso aqui para falar esse assunto era o Joel. Calada e levava a rotina para ele. Não, vai ter converter, vai mudar e ter fé, né? E fica sofrendo esses abusos. E isso é o quê? Ela também está em pecado hoje, se ela já sabe? Se você sair daqui, alguma mulher, e sofrer um abuso e você deixar, você também está em pecado, você já sabe a verdade. Só que naquela época as mulheres não sabiam. Eu não quero nem tocar no detalhe da primeira relação sexual. Sabe como que era? O lençol tinha que sair sangue. Se não saísse sangue, o cara não conseguiu. Então eles machucavam as meninas, porque existem ímen que não é solto, ele é complacente, é durinho. Tem que ter cuidado, tem que ter amor. Eles machucavam as meninas e botavam lá o lençol, né? Ai, vencedor, consegui. E todas as vezes que uma mulher permite isso, ela está sendo abusada. Porque o corpo da mulher não é para uso, não é de uso, não é depósito de esperma. O corpo da mulher é para alegria e prazer, contentamento, sabe? Cumplicidade. A gente tem um pastor amigo nosso, pastor Davi, ele chamava a esposa dele e falava assim, eu não quero que a minha esposa mude nada, ela tá linda. Que ela ficava falando assim, como é que era o nome dela? Esqueci. Vera, irmã Vera. Ela, irmã Sandra, eu tô gordinha, eu tô feinha. Ele, não, tá maravilhosa, eu conheço cada curva. Eu sei aonde fica cada vírgula. Se mudar, eu vou me perder. Ele falava isso brincando. Mas quem ama não humilha, irmão. Né? Não chega pra mulher e fala, tu tá gorda, tu tá feia. Oi? Não envergonha. Não envergonha. Não faz a mulher passar vergonha. E vice-versa, a mesma coisa. Ah, tu é um banana, tu é um... Eu já ouvi mulher falar assim, uma borracha fraca. Eu já ouvi. Entendeu, irmãos? Quem ama é cúmplice. Eu tenho que ser cúmplice do meu marido, eu tenho que chegar com ele junto. Ninguém pode falar mal dele. E nem ele deixar ninguém falar mal de mim. Que é pecado, irmão. Se tu tá casado, é porque tu quis. Ninguém te obrigou. Tem divórcio, sinto muito. Não concordo, mas se for para viver uma situação dessa, a Bíblia te autoriza.
O que não pode é a irmã que linda hoje, tu nem sabe o que meu marido fez. Ponto. Aí já pergunta, né? Aí ela vai, a Sandra me contou, aí vai. Daqui a pouco a igreja toda já sabe. Ih, pastor Varni, ó. Foi tudo ruim. Não, foi tudo bom, irmão. O marido é fogo que arde. Mas assim, eu não posso. O que acontece dentro do meu quarto com a minha esposa, eu não saio contando para os outros. É intimidade. É vida dois. Por isso que as coisas acontecem, porque não tem a privacidade. Agora vamos no pesado agora. Agora vamos descascar. Cadê o meu nome dos bichos, irmão? Se prepara. Eu não levei a mordida aqui à toa, não, irmão. Foi envenenado. Pode passar, Varanda. Nome dos demônios. Volta. Eu sei. Vamos orar. Sai desse slide em nome de Jesus. Vamos lá. E vamos aqui, então. Quanto carrega? Foi nome dos demônios associado a essa... Está dizendo tradição, porque são tradições espirituais, ou seja, o mundo espiritual ele é organizado hierarquicamente. Amém? Amém? Os demônios vieram de onde? Eles eram o quê? Anjos. Então, eles sabem tudo de hierarquia, ok? Eles sabem tudo de organização. Eles conhecem hierarquicamente quem manda e quem obedece. Às vezes, muito mais do que o crente, que não estuda e não conhece essa classificação, e vai mexer em coisa que não tem para mexer. E aí pensa o quê? Eu estou vulnerável. Fica vulnerável mesmo. Porque se dá legalidade, ele vai mexer e ele vai fazer gracinha na tua vida, porque você deixou. A Bíblia diz que errais por não conhecer. Então, hoje você está conhecendo. Vamos lá. A Bíblia não apresenta uma lista sistemática de demônios ligada a cada pecado sexual. Esses nomes vêm de quê? De tradição. Tradição medieval, literária apócrifa. O que é apócrifo? São os livros que não são canônicos. O que é o cano? Cano. O cano são os livros que têm origem hebraica e grega, lá do original. Os livros lá de Moisés. Os livros apócrifos são aqueles que não entraram no cânon, mas eles existem. Judite, quem já ouviu falar de Judite? Eu. Macabeus. Tem outro, qual é? Enoque, tem Enoque? Enoque. São livros, Tobias, são livros que não foram considerados como livros orientados pelo Espírito Santo. Sim, mas não fazem parte do cânon, são considerados apócrifos, amém? Por que eles são considerados apócrifos? Porque ele tem leituras, ele tem trechos que não entram dentro da tradição da Bíblia. Não foram. Por isso que os apóstolos falam no Evangelho retiraram, apagaram, tiraram. Mas, querido, se você quiser ler, tu pode ler, não tem problema não. Você só não pode seguir, né? Mas ler você pode ler. Você não lê um livro secular? Você não lê um outro livro? Às vezes não lê até besteira? Você pode ler, mas tem que ter sabedoria para não ficar usando em detrimento próprio. Porque o detrimento próprio está dentro do cânon espiritual, que é a Torá, o livro de Salmos, Provérbios, profetas maiores, profetas menores e o Novo Testamento. Isso é o compêndio da Bíblia Sagrada. E esse é o nosso manual de regra e fé e prática. Amém? Se você não concorda, depois a gente conversa no privado que eu vou te dar textos bíblicos para isso. Então, demonologia não canônica é não dentro do cânon. Amém? Mas o que acontece? Tudo que Deus rejeita, irmão, o diabo aproveita.
Então, muitas das vezes, ele acaba sendo influenciado por aquilo que Deus não quis aproveitar. Então, ele acaba se personificando em determinadas estruturas, em determinados nomes. Quem já ouviu falar de Jezabel? Quem já ouviu falar? Jezabel é o quê? É um demônio? Foi uma rainha. Foi uma rainha. Mas hoje, o que o demônio fez? Ele pegou esse nome, se apossou desse nome para fazer as ruindades e as coisas que aquela mulher estava fazendo. Então, hoje, existem no nosso meio, às vezes, o espírito de Jezabel. Não é a Jezabel, não é a pessoa, é um demônio que se apossou desse nome. Amém? Amém? Isso pode acontecer? Acontece. Então, todos esses nomes que são dados são nomes que sabe? E foram registrados nos estudos de demonologia, que é o estudo de demônios, que as pessoas vão classificando e separando. Então, esses nomes aqui são nomes não cânon, não tá, né? Ah, eu quero procurar na Bíblia quem são. Não estão. Primeiro que a Bíblia não é para adorar demônio, é para adorar o Senhor. Amém? A Bíblia é para te ensinar a sair deles e não para exaltá-los. Então, a gente não está aqui para dar nome aos bois, a gente está para denunciá-los. Ok? Então, ele usa tudo que ele quiser para nos aprisionar. Ele vai usar. Até uma palavra qualquer. Um palavrão. Ele usa um palavrão. Ele usa gestos, né? Dedos, que já quem falou aí, que dá o dedo do meio. O que tem o dedo do meio? Nada demais, né? Mas o que significa aquilo? O que a garotada faz com isso? É a intenção do coração. Deu para entender? Deu para entender? Então, os nomes que vocês vão ouvir, eles serão o quê? Denunciados. Uma vez descobertos, já era. Eles foram descobertos. Eles dão o grito deles e tem que sair em nome de Jesus. Porque não fica mais. A Bíblia diz que não há a treva com a luz. Não dá. E onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. Tem que superabundar. Porque senão o sacrifício de Jesus não é vão para mim. Amém? E diz que por eu não saber, por eu desconhecer, eu acabo vivendo naquele looping. Aquele looping. Uma hora eu estou em pé, uma hora eu caio. Uma hora eu estou em pé, uma hora eu caio. Uma hora eu erro, uma hora eu acerto. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Vida em abundância. A Bíblia diz que a gente vai comer o melhor. Mas por que eu não como, pastora? Por que eu não como? Por que eu trabalho e não fica emprego nenhum? Por que eu troco de mulher toda vez? Por que eu troco de homem toda vez? Por quê? Aí a gente vai ver as interferências espirituais. O que acontece? Amém? Vamos lá. Entenderam? Asmodeus é um nome. Ele está associado à luxúria, desejos sexuais descontrolados. Irmãos, redobrem a atenção. Quem tiver com sono, fica em pé. Amém? Satanás está querendo roubar você. Então, se você tiver com sono, fique em pé. Você precisa ouvir verdade. Então, se esperta. Se não está aguentando, está sentindo alguma coisa, dormência na perna, no pé, na mão, chama os diáconos. Ele vai orar por você. Depois, já te ungiram? Não, eu falei para a Marília quando eu cheguei. Te ungiu, é? Eu falei assim, tinha espírito alto. Mas é. Eu comecei a suar frio. Tu acha que o cachorro me mordeu a troco de quê? Comecei a suar muito frio. Falei, meu Deus, que frio. Não foi nem sonho, irmã, foi visão. Vamos lá. Próximo. Esse vocês vão saber quem é. Alguém já ouviu falar em... Pode passar. Lilith. Tem até uma bala, né? Já viram que tem uma bala com esse nome? Relacionada à sedução e distorção da sexualidade. Gente, não é a bala, não é o nome. É ele que se apropria do nome. E toda vez que você faz o que ele quer, você está sujeito às vontades dele. Ok? O pastor Vasni encontrou na camisa de quem? Na camisa da seleção, né? Pastor Vasni é caça-fantasma. Ele encontrou.
Ele acha mesmo. Eu estou saindo pela tangente, ele está achando. Eles, Abraxas. Abraxas é outro também. O Abraxas é brabão mesmo. E ele ainda conversa com a pessoa. Conversa. Ele senta no ombro da pessoa e vai batendo altos papos, falando. Vamos lá, Astarte, ligada à idolatria e à prostituição cultural. Ou seja, Astarote. Ele é ligado à prostituição da cultura. Você já entrou numa cidade que ela é pesada? Já entrou? Gente, para mim, a Penha é super pesada. Eu acho a Penha. Madureira. Aquela área ali de São João de Meriti, que você vai para o shopping? Não conheço. É pesado. Parece que tu entra, está tudo no ar. São demônios que atuam na região. Entendeu? Ele vai lutar pelaquela região. Nós já ensinamos isso aqui. Por isso que quando abre uma igreja, você está mexendo nos demônios da área. Então, a igreja ela é atacada, não, ela é fortaleza. Ela tem que estar aqui. Que ela vai contra o que está na região. Contexto bíblico. Jesus estava indo para Gadara. E os demônios se manifestaram. Só tinha uma pessoa para ser salva e liberta lá, hein? E Jesus atravessou o mar, venceu a tempestade, o vento. Quando ele chega lá, os demônios falam assim: Senhor, que nós temos contigo, não nos tire desta região, porque ainda não é chegado o teu tempo. Ó, isso aconteceu. E aqui é a mesma coisa, a gente passa por aí, por esses lugares. Nova Iguaçu? Não, Nova Iguaçu não. Cabo Sul. Marcelo. Marcelo. São João de Irajá, não? Para falar a verdade, o Rio de Janeiro é pesado. O que acontece no carnaval? Pega a chave e dá para quem? O Rei Bobo. Dá para ele, dá na mão dele. Eles pegam a chave de volta? Nunca pegam. Chave é autoridade, hein, gente? Chave é autoridade. Quem tem autoridade para entrar na sua casa sem chave? Você não dá sua chave na mão de qualquer um. Você não dá sua chave na mão do inimigo. E o Rio de Janeiro, a chave é entregue a ele. Governador do ano. Não, prefeito. Prefeito da cidade. E aí a gente fica assim, por que tanta fatalidade, por que tanta morte, por que tanta doença, por que tanto? Entendeu? Porque o que acontece? As coisas que acontecem na nossa vida também, irmãos, é a gente que dá para ele, tá? É a gente que dá. Foi, aí como desandou para a entrada. Teve até um bruxo aí, que eu desconfio desse bruxo, gente, está na internet. Ele está abrindo demais. Está falando demais. Está falando demais. Ele vai vir candidato a deputado. Aquela sunha enorme dele falou, no dia de... não viu? Está entregando de bandeja. Ele falou assim, no carnaval, os meus não vão. Porque os demônios que estão lá são a ralé braba. Aí ele falou, pode falar, eu estou acostumada. Pode falar. Aí ele falou, olha, não sai em carnaval. Carnaval, porque minha mãe está lá, vai dar muita morte, vai dar isso. Ele se prepara, eu também tenho conhecimento que é. Eles fazem retiro, faz jejum. E quem não sabe, esse bruxo estava falando assim, todo beijo que é dado no carnaval, beijo em pessoa que você não conhece, faz muito isso. Eu nunca fui carnaval, irmão, então não sei. Mas dizem que rola os beijos em qualquer um que encontra beijo. É sexo na rua. Você encontra um monte de camisinha na rua, encontra um monte de coisa. Ali abriu uma porta para demônios na vida da pessoa. Doença, gravidez. E aí, esse bruxo falou assim, crente, ainda faz deboche, né? Crente, vai pro carnaval. Eu não vou. E o crente vai. Eu estou desconfiada dele, ele deve vir a governador. Ele quer quê? Oi, mãe.
Vamos lá. Vamos lá. Outro. Baal Peor. Esse está na Bíblia, irmãos. Esse está na Bíblia. Baal Peor está relacionado à imoralidade sexual coletiva. Você sabe o que é isso? É isso aí. Isso aí, irmão. Por que coletiva? Eu pequei, levei o outro a pecar, levei todo mundo a pecar. Isso aí é imoralidade. O Senhor condena. Por conta disso, que o... Qual é o nome da cidade que eu falei ainda há pouco? Sodoma e Gomorra foi destruída. Tu acha que o Rio de Janeiro está mais aliviado que Sodoma? A Bíblia diz que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, hein, irmãos? Meu Deus. Olha, eu tenho uma colega de trabalho, Marisa. Vou até procurar esse texto. Eu falei com ela e Para não dizer que ficou na minha para palavra. ela que ela disse que ela queria o casamento dela. Ela é viciada em casa de ceia. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Ela é dona da casa. Misericórdia, Senhor. E eu falei, e ela é afastada. E eu falei com ela assim, Marisa, eu tenho fome. Troca de casal, troca de parceiro, né? Querida, vai falar isso mesmo? Vai falar? Pode falar? Claro que pode. A Bíblia diz o quê? Vou falar, hein? Vai falar? Vou falar, hein? A Bíblia diz o quê? Imaculado seja o leito. O que aqui é imaculado? É que não tem mácula, que não tem pecado. Então a sua cama é o quê? É santa, né? Aí a cama de hotel é santa, irmão. Eu preciso responder essa pergunta. Ali se deita quem? Deita tudo, irmão. Que você imagina. E que você vai para pousada. Vai para pousada, pesquisa antes, vê se o lugar é decente, se você pode levar sua esposa naquele lugar, se você pode levar seus filhos naquele lugar. Qual é o hotel que vai sair agora, Varni? Fala aí, o hotel que está nascendo. LGBT, em Ipanema. Um hotel exclusivamente para as donzelas. Tá? Espírito... Oi. A gente ia muito. Eu já fui também. E a gente orava antes, orava no final. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas não te tira. Ó, presta atenção aqui, ó. Palavra de Jesus. Isso. A gente assistiu tudo, quarto por quarto, cama por cama. Posso falar? Será que Mateus capítulo 10, verso 15. Não posso mais. Não. Verdadeiramente, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra estarão em situação melhor do que as cidades no dia do juízo. É Bíblia, hein? Não estou inventando, não. Deus é fogo. Mateus 10, 15. É o Pesquisa. fogo que queima. Na igreja é o que queima no inferno. É o mesmo fogo, porque Deus criou todas as coisas. Também não tem isso. Então, eu pesquisei muito, João. E esse foi o que Deus... Glória a Deus. Seja feliz, irmã. Sem problema nenhum. É isso aí. Glória. Glória a Deus. Manto. A gente não vai se associar a demônios, né, irmão? Se você sabe que é aquele rampeirão que vai tudo e você vai lá fazer o quê lá? Levar sua esposa num lugar desse? É melhor não ir. Fique no seu quarto, que lá é santo, é limpinho. O que ele falou? Ele falou? Demônio andando pela parede. Aí, ó. Nem fala mais. E ele também leva espírito de prostituição. Oséias 4:12. Próximo. Males causados. Vamos para os males. Preste atenção. Redobre a sua atenção. Eu gosto dessa frase, a pastora Joyce falou. Eu acho chique. Redobre a sua atenção. Males causados. Perceba se você tem algum desses. Sensação de afastamento de Deus. Deus não me ama. Estou afastado dele. Culpa e vergonha
Tudo que te dá culpa e vergonha, gente, Deus não está lá. Se você está sentindo culpa, não vai. Vai fazer o quê? Se é vergonhoso, não faça. Porque o nosso Deus não vai causar a gente, não vai fazer a gente ficar humilhado, nem envergonhado. Outro, dificuldade na vida de oração. Primeira coisa que o diabo faz é tirar a vontade de orar. Ai, não consigo orar. Eu não oro. Eu oro e durmo, não se preocupe. Orar e dormir é normal. Quem nunca dormiu no colo do papai? Né? É normal. Você está orando, de repente você adormece, é teu Deus te carregando no colo. Não fique triste, porque isso é normal. Agora, não querer orar, nunca. O telefone toca 5 horas da manhã para tu orar e tu não acorda. Estou jogando verde, não, Marília. Eu estou chamando o povo da intercessão. Vamos lá, voltando aqui. Brincadeirinha, gente. É brincadeirinha. Eu sei que cada um tem o seu horário básico. Tem gente que ora 3 da manhã, 2. Mas tem que orar, irmão. Tem que orar. Alimento do crente é o quê? Oração em palavra, oração em palavra. E é o quê? Balança. Eu oro, mas não leio nada. Não sei nada. Não como. Aqui a balança tá assim, ó. Eu leio, mas não oro. Tá torto. É aqui, é equilíbrio. Orei, estudei. Vida de equilíbrio. Esses dias, a Nina falou o quê, Nina? Fala aí para o povo, para eu beber água. Sobre você que não sabia, não fala de mim, não, fala do povo. Lembra sim. Você lembra. Que você estava na igreja um tempão, mas depois do... Não precisa falar nome de pessoas, não. Não, eu falei da caminhada, eu só ia para a igreja. Eu achava que era tudo certo. Eu queria uma coisa, era a pastora conta vestibular. Então, para trabalhar, era Eu já falei para tu não falar meu nome, né? Tô brincando. Aí você fala assim, a pessoa não conhece. O que é o discipulado? Pastor Wellington e pastora Carla, pega o pessoal, leva lá para o discipulado para batizar, ensina, tem maior trabalho, mas para ali. Não pode parar, irmão. Batizou, acabou? Sabe tudo? Está formado? Ganhou diploma? Eis o santo passando. Irmãos, os demônios não vão deixar barato, não. Eles vão começar. Os ataques. Daqui a pouco a pessoa que batizou, ela fez o quê? E foi embora. Ai, tá no carnaval. Ah, meu Deus. Não se converteu? Converteu sim, irmão. Quem é você? Quem somos nós para dizer que a pessoa se converteu ou não se converteu? Ela não foi discipulada. Tem que dar a mão. Vem, vamos. Vamos comigo. É assim que se anda. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Às vezes a pessoa Acontece, né? Fazer o quê? Vamos lá, próximo. Oh, isso aí é forte, hein, esse babado aí. Psicológico muito importante, moça, é muito importante. A compulsão sexual, ela é vício. Ele mexe com o psicológico, a mente. Aí tu tá lá repreendendo, algo que é vício. Vício tem que ser tratado como vício. Alguém aqui já foi dependente químico? Como é que faz? Como é que faz? O que mais? Tem que fazer o quê? Aquilo vai te vai ficar longe, vai ser marcado, lugares, pessoas. E se eu sei que a compulsão sexual vamos chegar nisso aí mesmo, irmão. Se eu sei que aquilo ali é mal para mim, eu tenho que ficar longe daquilo. E não é para... Ai, pastora, mas me atrai. Eu ligo a televisão, só aparece esses filmes. Muda de canal, irmão. Bloqueia. Né? Bloqueia. Não pode bloquear. Aquela revista, não vê. O que é isso? É você botar fogo na lenha. Né? Posso fazer o que eu estou dizendo? Se você ficar vendo, sentindo o cheiro, o que acontece? Dá vontade? Realmente dá vontade. Não, no começo, eu fui evitar.
Vai evitar, mas vai chegar um momento que você vai estar chateado com alguma coisa que aquilo ali vai te chatear. Mas por quê? Porque está aqui, ó. Lógico. É crença limitante. Ele aprendeu que aquilo ali dá prazer a ele, ele vai querer usar. Se você aprende que o sexo é tudo na tua vida, vai querer usar, é a mesma coisa, irmão. Pronto, ansiedade. Tô vendo, pode falar. Assim, parece que agora eu fui resgatada de algo que eu não tinha nem coração, eu não sabia nem misturar. Eu fui criada na igreja, fui criada no evangelho, né? Minha mãe tinha de oração, assembleiana, arroz. Isso não significava que eu tinha intimidade com Deus. Eu era ocupada na obra, mas não tinha intimidade. Quando eu casei muito cedo, passei abuso também no meu casamento, decidi me separar. E foi aí que eu caí nas garras de Satanás. E ele foi, primeiro ele me envolveu no vício da bebida. Do vício da bebida ele foi me envolvendo em outros vícios, a ponto de eu ter relações ou até mesmo relacionamentos que não provinham do conhecimento que eu praticava, né? Eu vou falar rasgado, vista fita, todo mundo adulto. Relações como casados. E a gente não percebe o quanto isso afeta e bate uma menina que foi criada no Evangelho, que falava do amor de Deus, né? E aí, depois disso, eu estava até conversando hoje. Eu me peguei com ansiedade e uma depressão. E eu falava, gente, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? E hoje eu entendo que eu fui resgatada disso sem nem entender como eu me enfiei nisso. E agora eu acabei de ter a liberdade, o entendimento. Então, querida, se agarra nisso, é porque o nome disso é, que a gente chama na educação, é insight. Ou seja, caiu as escamas. Você, arrepiei toda, você entendeu, está na hora de ser liberta. É quando a gente entende que o Espírito Santo faz cura. Porque entendeu na mente, o coração recebeu, é o caminho para ele. Amém? Hoje vai atrasar um pouquinho. Vamos lá. Outra coisa, irmãos, ansiedade e depressão. É doença, irmão. Eu concordo, sou da área da saúde mental. Mas tem coisa que não. É demônio mesmo. Porque é aprisionamento, sabe? E esse aprisionamento é desconhecido. A pessoa toma remédio, e vai ficando tomando cada vez mais remédio. Quando ela renuncia, quando ela primeiro entende, confessa, renuncia, deixa, muda de vida, não tem depressão que aguente, não tem ansiedade que aumente, porque o Espírito Santo, ele cura, irmão. E se eu não creio no que diz a Bíblia, não tem por que pregar. Não tem por que pregar. Vamos lá. Fala, Wanda. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Flamenguista, né? Isso que dá. Vamos lá. Vamos lá. Fragmentação da identidade. O que é fragmentação da identidade? Eu não sei quem eu sou. Ou seja, todo dia eu estou me desfazendo. Estou me distanciando de mim mesma. Quem que sou eu? Quem sou eu? Não sei quem eu sou. Por quê? Porque eu estou sendo compelida por alguma coisa espiritual. E a tendência, irmão, sabe o que acontece? Vou te bater a real, tá? Ele abusa, ele te usa, depois ele vai embora e deixa você doente. Fragmentado. Deixa você fragmentado. A pessoa vai orar por você, sai demônio, não sai nenhum. Ele já entrou, fez um monte de besteira, foi embora e deixou você doente. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque enquanto ele pôde usar, ele usou. Quando você não presta mais para ele, ele vai usar outro. Porque ele é assim. O inimigo das nossas almas é assim. E a gente não tem que brincar, não, irmão. É denunciar. Se você percebeu, já começa a fazer sua lista. Relações afetivas superficiais. O que é uma relação afetiva superficial? Ai, te amo. Legal. Aí daqui a pouco muda. Ai, te amo.
Aí daqui a pouco muda. E vai mudando, porque é superficial, não cria raiz. Não cria raiz. E quando cria raiz, e que acontece alguma coisa, não quer caminhar outra milha. Porque a sociedade diz o quê? Manda embora, porque não presta, né? Assim que a sociedade fala. Não quer que você cuide, que você zele, que você trate. Que às vezes, infelizmente, você se casou com alguém que estava doente emocionalmente, doente fisicamente, doente espiritualmente. Você precisa. Tu não entrou no barco? Vamos embora, vamos cuidar. Né? Próximo. Hã? Quem quer falar? Quem? Oi, Ângela. Desculpa, gente. Desculpa. Eu dou aula assim, tá? Eu fico tão empolgada no trabalho que eu perco a hora. Os professores ficam na porta. Sai, Sandra, sou eu. Peraí, só um pouquinho. Vai, Ana. Ah, não. Eu sou assim mesmo, tá? Relacionais. Vamos lá. Quando há opressão demoníaca, existem os problemas relacionais. Pode passar. Relacionais. O que é isso? Eu tenho problema com relação com o outro. Traição. Irmãos, traição é demônio. Não adianta passar a mão na cabeça porque o demônio entrou, a pessoa planejou, a pessoa sabia que era errado, aí ela consumou o fato. Ou seja, no consumo do fato já pensando, parabéns, você fez o que eu quis. Então, quando há demônios, há problemas relacionais. Não tem fidelidade, não se consegue ser fiel. Agora, também é cultural, tá? Desculpa, mas também é cultural. Às vezes o pai cria o filho assim, aí, ó, homem que é homem, dá uma puladinha de cerca. E o menino cresce achando que isso é, mas não é, tá? Próximo. Perda de confiança. Você não confia mais. Não confia mais na pessoa que te traiu, não é isso? Você vai pensar o quê? Que ela vai trair de novo. E se você viver um relacionamento de abuso, no próximo relacionamento que você vai ter, você vai pensar o quê? Que vai fazer a mesma coisa, você vai transferir, você vai olhar para essa outra pessoa achando que você está olhando para outra. Tratar mal, já esperando. Já vai tratar mal. O que é? Tá me tratando assim por quê? Pô, pessoal, mas eu não fiz nada, eu só falei que ia comprar frango. Mas a pessoa está se armando por quê? Porque deu um gatilho aqui, na dor que ela estava aqui, aí ela vai explodir logo. Para não me machucar, eu já me defendo. Posso falar? Claro, fica à vontade. Quando eu era jovem, adolescente, Sem dar meu pai traía muito minha mãe, traía muito. E eu via muito, desde meus 5 anos de idade. Uma primeira festa que eu fui com ele, com 2 mulheres, uma cidade que era perto, eu disse, pô, eu não lembro disso. E ele beijava uma, depois beijava outra, e ele traía muito. Minha mãe era muito Traz um boa. trauma para criança, gente. Minha mãe era muito boa, ela trabalhava muito para dar outro mundo melhor pra gente, né? Muito mesmo. E a mãe dela é linda, gente. E eu tinha uma madrinha de crisma, no caso ela era de crisma, que a gente chamava também de tia. Eu vivia na casa dela e ela traía muito o marido dela. E o marido dela era muito bom para ela. Então eu cresci pensando assim, eu vou precisar trair. Porque se eu trair, eu vou ter um marido bom. Cultura. Porque eu pensava assim, antes de eu ser traída, eu vou trair. Então, a maioria dos meus relacionamentos que eu tive, eu traía. Mesmo sem saber se eu era traída ou não. Até eu passar o processo de libertação. Aleluia. Aleluia. Porque quando você descobre que isso é um aprisionamento, é muito mais fácil, irmão. É muito mais fácil. Por que a gente ainda não orou? Vamos fazer a oração. Por que a gente ainda não fez isso? Porque você tem que entender. Você não pode fazer algo automático. Entendeu? Alguém chegar para você, agora repete comigo. É automático. E eu falava ainda para minhas amigas, você tem que trair, para de ser boba, para discutir. Isso é cultural. Isso é cultural. Então, nem tudo é ação demoníaca. Às vezes foi inserido em você uma cultura de que é certo. E o meu marido era o contrário. O marido tinha o pai dele saía. E ele fala para mim, ele fala para mim, que ele tem favor desse negócio. Misericórdia. Diz ele, e se fosse para mim trair, eles vão fazer. Meu Deus. Diz ele. Gente, vamos lá. Vamos lá, quebra de vínculos familiares.
Quebra de vínculo, você perde amizade dentro da sua família, você perde vínculo. Essa semana minha irmã estava lá em casa, até mesmo para resolver esse problema desse documento. Aí caiu, sabe? Quando eu puxei o colchão inflável para eles dormirem, caiu um papel. Aí, quando eu abri o papel, eu falei assim, irmã, olha aqui, esse aqui é nosso bisavô, nosso tataravô. Aí ela, como é que você sabe isso? Eu falei, ué, eu fiz um mapeamento. Aí ela, você fez isso? Por quê? O processo de libertação, eu tinha que saber quem era quem. Ela, quem te falou isso? Eu falei, minha filha, eu pesquiso isso, ó. Mas quem te falou? Eu falei, mamãe falou, papai falou, perguntei vó, perguntei gente que já morreu, na época era vivo, e aí montei lá. Aí a minha irmã achou engraçado, ela falou assim, a gente teve uma avó que era macumbeira, dona de terreiro. Falei, teve, irmã. Tinha o nome da minha mãe. A minha mãe foi dado o nome a ela em homenagem àquela avó. Então você vai vendo os históricos familiares, e aí a gente viu aí que vinha traição na história. Traição, divórcio, um monte. Lá em casa, aconteceu um monte deles. Você entende? Como é que as coisas vão passando? Quando te passa a maldição hereditária na família, passa. Passa para o outro. Tinha também lá no histórico, ela não sabia que era. Um foi assassinado. Ela, o quê? A gente teve um tio que foi essa, teve, irmão da minha mãe, da nossa mãe. Ela, meu Deus, eu falei, tá vendo? Você não estudou, não pesquisou. Eu fiz a árvore genealógica lá de 3, 4, 5 gerações. Fiz a dele também, sentei com a minha sogra para pesquisar, fui pesquisando. Para quê? Porque eu sou melhor do que todo mundo? Não. Porque quando você descobre, é mais fácil você entender o seu comportamento. E quando acontece mais de uma vez de se deitar com o outro, cada um deles vem com um espírito diferente. Não quero nem entrar nesse tanto. Filhinha, estou vendo. Vamos deixar passar para o próximo. Então, Passa aí. Que isso aí vai dar pano para manga. Vamos lá. Próximo. Importante, irmão. Importante. Na perspectiva psicanalítica, muitas dessas práticas podem estar ligadas a vazio afetivo. Ou seja, houve um trauma ou fixações psicossexuais. Caraca, isso é sério, Bessa. Porque se você foi machucado, cria um vazio em você. Então, quem foi machucado vai fazer o quê? Vai machucar. Quem foi ferido vai fazer o quê? Vai ferir. E nem sempre a pessoa está fazendo consciente. Mas ela tem uma atuação demoníaca ali em torno dela. Ela quer se livrar daquilo. E às vezes Deus permite, sabe o quê? Que a pessoa chegue no fundo do poço para que ela reconheça quem é Deus na vida dela. Porque ela só vai reconhecer quando ela está embaixo. Porque enquanto as pessoas falam, ela não entende. Porque Deus quer que entenda. Né? Ele fala assim, vem cá, sou eu que estou permitindo. Eu quero te levantar. Eu quero que você vença. E eu quero que você seja uma. É assim que Deus faz, meu Deus. Deus não envergonha ninguém. Deus não humilha ninguém. Ele permite. Ele permite. Não fica me cobrando. Vamos lá. Vamos só mais um pouquinho, irmão. Já estou acabando. É muito sério isso. Muitas dessas práticas podem estar ligadas, já falei isso, né? A sexualidade desordenada pode ser uma tentativa de regular a angústia inconsciente. Então, a pessoa está angustiada, ela quer outro, quer mais outro, e quer mais outro, e quer mais outro, e não sacia, não sacia. E ela fica cada vez mais preso, finalmente, e espiritualmente. Agora vai entrar onde o pastor falou. Todas as vezes que eu me deito com alguém, existe, sabe o quê? Aliança de sangue. Pacto de sangue. Mas, pastora, não sai sangue. Sai. Existem capilares. Sabe o que é capilar? É uma veia mais fina que um fio de cabelo. Rebenta uma veiazinha. E todas as vezes que eu me relaciono, é um negocinho de nada. Mas tem aliança. Se tu se deitou com uma prostituta, você fez aliança com ela. Se você se deitou com uma outra pessoa, você fez aliança com ela. E quantos você se deitou, você fez aliança, e fez aliança, e fez aliança. E a Bíblia diz que você se torna um com essa pessoa.
Não é casamento? É essa aliança aí. Então, muitas das vezes, a pessoa tem que fazer o quê? Renunciar nome por nome, pessoa por pessoa, envolvimento por envolvimento. Tu joga tudo no Espírito Santo que ele é. Joga na cruz. Aleluia. Joga na cruz. Entende? Senhor, olha só, não lembro. Minha vida foi promíscua. Seja sincero com Deus. Eu tive uma vida promíscua. Essa vida me levou a. Eu não tenho. Mas se lembrar, lembrei Lembrei. Eu renuncio, eu renego, eu rejeito. Não tenho mais aliança, não faço mais nenhum pacto. Acabou, irmão. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo mal, todo pecado. Mas se você não confessa e deixa, como que fica aqui nas regiões espirituais? Fica tudo solto. Ser confessado. Tem que ser confessado, tem que confessar. Porque é o quê? Primeiro, reconhecer. Segundo, arrepender. Terceiro. Vamos ouvir, irmão. Fala mais alto. Criança não dorme na casa do coleguinha. É isso aí. Parentes também. Algo que eu resolvi com 40 anos. Entendeu? Então é algo que sempre tem. Por acaso não. Deus. Eu já tinha, né, que Samuel dormiu, minha esposa trabalhando, ela dá uma olhadinha nele e eu vim corrido, né? Mas assim, é algo que foi muito ruim na minha vida toda. Em minha vida toda eu fui perseguido pelo homossexualismo. E consegui me acertar que vai ter 40 anos. Ele me conta que Amém. nunca falei para ninguém. Falei com a minha esposa, conversei com ela, tivemos casal, três irmãos da dia, eles fiz com perdão. Eles não tomaram conta de mim como deveriam. Que é algo que acaba com a vida. Eu, então, mudem os seus filhos, mudem os seus netos, que Satanás ele vai atingir a criança. Porque o que é o nosso futuro aqui? Qual é o futuro nosso da igreja? São os filhos, são os netos. Entendeu? Então, quando isso acontece, é muito ruim. Eu ter uma vida sexual legal, eu fui escorregando. Porque me atrapalhava. Antes de casar, casado, foi muito ruim, né? Porque eu não conseguia falar. Eu tinha passado. E para vocês tomarem conta, vizinho não é time. As pessoas da rua não são time. Entendeu? Então, esse é o que eu não queria passar para vocês. Então, cuidem dos seus filhos, dos seus netos. Porque Satanás, ele vai naquele sorriso, naquela pessoa legal, entendeu? Aquela pessoa que é solícita, entendeu? É esse que é o perigoso. Não é esse que ninguém desconfia. Esse é o perigoso. Então, tomem conta dos seus filhos, tomem conta dos seus netos, tá? E, assim, converse com seus maridos, converse com outros, para ter uma vida sexual legal, entendeu? Para ter algo que você é legal, sabe? A família se complicar. O diabo que é isso, ele é acabar com a família. Né? Posso só falar uma coisa, só para terminar? Peraí que ela estava na sua frente. Desculpa. A minha irmã tem uma bebê de 3 meses. E aí ela tem um entendimento de que ela não quer expor a filha dela. Então, ela não quer publicar foto da filha dela onde apareça fralda. Ela tem 3 meses.
onde apareça o biquíni, peito, roupa que seja mais curta. A minha irmã, ela está assim, nesse entendimento, por quê? Hoje a gente não sabe o coração das pessoas. E é uma coisa que pode gerar malícia, né? Então, por isso, ela precisa, ela não quer, ela não publica foto da minha irmã, da minha filha, expondo essas intimidades. Ela bota uma adesivinho, ela bota alguma coisa para tampar. Porque, gente, os pais, eu falo assim, irmã, muita gente está criticando ela, mas eu falei assim, irmã, os pais, eles são guardiões. Eles são, quem é pai e mãe é guardião. O guardião, ele tem que proteger mesmo. Se você no seu coração sente que tem que fazer alguma coisa para proteger o seu filho, eu não sou mãe. Faça. Ore ao Senhor, faça. Porque a maldade nos rodeia. Só não falou, são pessoas próximas. Uma foto de uma bebê com um feitinho 3 vezes para fora. Você tem alguma Mari sobre isso? Mas Existem pedófilos. existe. E que pode fritar, e que vai mandar para o mercado. Gente, é um negócio que você não tem controle. Então, assim, vocês são pais, irmãos, vocês são guardiões. Deus deu essa autoridade para vocês. E a Amém. gente não tem noção da maldade. Mas o Espírito Santo, ele adverte. Tem coisas que você é melhor você. Jesus mesmo. Jesus, quando a gente vê na Bíblia, aparece sobre o nascimento dele, e depois surge ele lá pelos 13 anos. Ou seja, a infância dele foi, guardado. Então, guarde seus filhos. Amém. Posso só falar uma coisa? Preciso falar isso. A nossa igreja, né? Antigamente, quando era lá no primeiro tempo, lá, onde é agora o instituto, depois vou para cá, eu sou mãe solteira, né? Ainda não casei. Não tenho marido ainda, que Deus, eu confio 100% para poder botar minhas meninas dentro de casa. Enquanto eu tomo um banho, o cara tá lá com as minhas meninas. O que acontece? Na igreja em si, é muito difícil para mim, quando a gente veio para esse tempo novo. Para mim foi uma festa, mas eu vou brincar agora. Porque fecha as luzes. Não sei se vocês já repararam, quando eu estou no altar, eu, muitas das vezes, desligo o microfone, vou ali para o canto e pergunto onde é que está. Porque eu tenho medo de deixar elas meio no escuro, ou então, enquanto uma está ali, a outra está onde? Então, eu quero pedir diante de Deus a ajuda de vocês para isso, para que eu consiga relaxar na igreja. Porque eu tenho medo, pelo que eu vivi, de acontecer com as minhas filhas dentro da igreja. Então, eu não consigo fazer a obra tranquila. Eu consigo fazer a obra tranquila quando eles estão na igreja. Como conta? Só. Conta dela, Só. conta da Então, Milena, como conta eu preciso dessa ajuda. Eu fico de olho. Que olha a Manuela, que olha a Esther. Até Deus levantar o meu marido. Até Deus falar, filha, é aqui mesmo. Você pode ficar em paz. Eu estou sendo totalmente, como é que chama? Transparente. Não tem um nome voluntário, não. Vulnerável. Irmãos, eu preciso de vocês para isso. Nós ajudamos os irmãos do Instituto. Mas não é por causa dos irmãos do Instituto. É porque a nossa igreja é muito exposta. E, infelizmente, ainda não podemos contar com uma portaria forte, câmeras e tudo. Ainda não chegamos lá ainda. Então, acho que cada um estamos chegando. Cada um de nós precisamos Marília, estamos cuidar chegando. dos filhos dos outros. Né? Bom, quanto à questão de ainda não estar casada, ela está saindo do Salmo 40 e indo para o 72. E se Deus não quiser que eu case? Espera aí, vai aí. Você não escutou o salmo? Sabe o que está no Salmo 72? Vou falar. Apressa-te em socorrer, Senhor. Vamos ficar de pé. Queridos, não terminou. Não tem como, senhor. Não terminou. A gente termina na outra aula. Entendeu? A nossa área. Dá para fazer confissão sem colocar tudo. Entendeu? É muita responsabilidade, sabe? Eu não posso induzir ninguém a nada sem que eu tenha plena consciência que eu entreguei tudo. Entende? Então, nós ainda temos semana que vem mais um tempo de aula. Vamos sentar. Ela vai falar. Não, fica em pé. Pode ficar em pé.
O mesmo abusador que abusou a minha, abusou minha filha. Meu Deus. Ele era marido da minha mãe, aí ele se converteu, eu acreditei na conversão dele, eu tinha perdoado ele, ele é morto hoje, não me Deus, não vai morrer de novo, assim. Tem que perdoar, tem que Tem perdoar. que falar, tem que falar. E foi nessa confiança que o irmão estava falando. Minha mãe, trabalhava tranquilo. Minha filha adquiriu uma bactéria, minha filha ficou internada ali no Hospital Geral do Bom Sucesso, e a médica foi uma médica, ela era uma médica que não era brasileira, graças a Deus ela estava no Hospital do Rio Comprido, minha filha passou mal no meio da rua. Eu trabalhava, fui receber, fui com ela. Aí ela andando, ela parou, eu não vi que ela parou. Quando eu olhei para trás, ela estava parada, ela não conseguia andar, ela começou a inchar, até um pouco esquisito, todo. O olhinho dela fechou, fazia 5 anos. E ela entrou na emergência do hospital infantil do Rio Comprido, essa médica estava lá no plantão, ela empurrou minha filha rápido, com a bactéria adquirida. A bactéria ela é adquirida por alimentação do útero ou externo, por via oral. E quando ela foi para o conselheiro tutelar e psicólogo, ela narrou. Minha filha nunca viu nenhum momento sexual mesmo com meu marido, porque meu ex-marido, eles foram para minha casa de sexta-feira à noite. Nunca tive Estamos encerrando a gravação agora, tá? Boa noite a todos. Nem agarramento eu não gostava. O casal de secretária. Ela narrou direitinho sexo oral. Onde ela